Olá, tudo bem? Eu sou Sheila Ortiz e eu gostaria de te explicar um pouco o que é constelação familiar. Constelação familiar é um método de autoconhecimento e uma filosofia de vida que foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger trouxe na grande experiência de jornada dele a contribuição sobre como os relacionamentos acontecem. Então a grande verdade é que existem leis que atuam no relacionamento humano e essas leis estão o tempo todo atuando juntas. E ele trouxe essa percepção, conseguindo compreender por trás dos relacionamentos existem muitas dinâmicas inconscientes. Essas dinâmicas inconscientes são trazidas à luz, ou seja, são reveladas numa constelação familiar. Então a grande verdade é o seguinte: existe a constelação técnica, ou seja, quando nós utilizamos os recursos da constelação para identificar a origem de um problema, e existe o que a gente fala de fundamentos da constelação familiar, que é toda a filosofia por trás, ok? Aqui eu vou explicar um pouquinho para você a técnica. Do ponto de vista técnico, existe uma dinâmica interna do ser humano onde ela está sempre sendo manifestada. E essa dinâmica interna ela se manifesta por movimentos, por olhares, a gente atrai coisas, a gente afasta coisas, ou seja, nossos relacionamentos o tempo todo estão mostrando o quê? Fenômenos. Então, exemplos de fenômenos: você afasta pessoas, aproxima as pessoas, ganha dinheiro, perde dinheiro, tudo que acontece na sua vida de uma maneira bem prática se revela, ou seja, está no teu comportamento. Então a técnica, o que ela faz? É muito simples. Imagina um grupo de pessoas, onde neste grupo de pessoas você tem um tema, você é uma pessoa que vai constelar um tema seu, e aí você vai identificar, por exemplo assim, eu quero constelar a minha relação com a minha mãe. Então o constelador, eu no caso, consteladora, eu vou convidar alguém para representar você, e alguém para representar a sua mãe. O que é ser alguém? Uma pessoa que está no grupo que não te conhece. Essa pessoa que está no grupo e não te conhece, ela vai seguir os impulsos do corpo dela. Sheila, mas por que impulsos do corpo? Como isso acontece? Dentro das nossas células existem informações. Quando nós somos gerados, nós temos informações o tempo todo. Claro que existem algumas informações mais fáceis de identificar. Quando você faz um exame de sangue, você vai ver várias informações, porque um dia foram estudadas. Só que existem informações que são emocionais. E essas informações, elas estão o tempo todo atuando em nós. E imagine que isso, de alguma forma, vibra. E essa vibração, ela reflete no que se chama campo morfogenético. Rupert Sheldrake traz vários experimentos sobre campo morfogenético. Você pode pesquisar sobre ele, ok? Então o que acontece? As pessoas que estão lá te representando, ou seja, você e sua mãe, você está assistindo lá. E aí elas vão começar a mexer o corpo, elas vão começar a sentir impulsos, e esses impulsos vão trazer informações. Então vamos imaginar que você está observando, e aí o representante da sua mãe vira de costas para você. Tá lá de costas. E o seu representante tá lá olhando para a mãe desesperado. Minha mãe não olha para mim, minha mãe não olha para mim. Quais os efeitos disso na sua vida? Toda vez que você estiver num relacionamento, você vai estar sempre clamando inconscientemente para que mamãe olhe. Ou seja, você vai querer ser reconhecido o tempo todo, você vai querer atrair situações ou relacionamentos que possa ser validado. Então, enquanto você não se reconcilia com essa mãe, ou seja, enquanto você não toma esse amor dela, você não consegue seguir na vida. Então a constelação vai mostrar isso pra você. Esse foi um exemplo. Pode ter muitos exemplos. Pode ser o contrário. Pode ser que mamãe esteja olhando pra você e você não esteja olhando pra mamãe. Esse é um exemplo. Pode ser o pai, pode ser vó. Talvez você esteja, em vez de você estar sendo filha da sua mãe, você está, por exemplo, cuidando da mãe como se fosse a mãe dela. Ou seja, você está no lugar da vovó. Esse é um outro exemplo. Então, nessa constelação, você vai identificar através dos movimentos do campo, onde a pessoa que está te representando, ela vai sentindo os impulsos, a gente vai identificando e você vai fazer um incrível diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai revelar para você que você está ou fora do lugar, você precisa se reposicionar. Porque o grande
conceito da constelação é justamente esse, você precisa resgatar o seu lugar de fluxo na vida. Então essa é a contribuição da constelação. Então se você traduzir do alemão direto para o português seria posicionamento, qual o seu lugar na sua família. Essa é uma forma de você se autoconhecer, ou seja, se eu estou carregando pesos demais na minha vida, se as coisas não estão fluindo, se as coisas não estão andando como deveriam, é porque eu estou fora do lugar. Simples assim. Então, dá uma analisada na tua vida. Será que tá tudo andando? Tá feliz? Tá num relacionamento afetivo legal? Tá ganhando dinheiro e se, sustentando legal, sobrando dinheiro, podendo fazer seus sonhos, realizar? Ou seja, tá viajando? Tá construindo projetos novos? Tá fazendo a coisa acontecer? Tá se relacionando bem com as pessoas? Não existe nenhum conflito que te atormente ou te deixe muito chateado? Tem alguém que você se afastou sem querer ou que tá te sugando? Como você se sente em relação às outras pessoas? Você é muito criticado? As pessoas, elas querem o tempo todo sua atenção? Pensa em tudo isso. Como é teu relacionamento com a comida? Será que você come demais? É fácil para você? O seu relacionamento com o corpo? Como é o seu relacionamento com a espiritualidade? Enfim, todos os aspectos da vida. Se você tivesse super fluindo muito bem em tudo, uau, você tá no seu lugar. Mas se tem algumas coisas, dessas que eu te falei, que não tá legal, por exemplo, tenho vícios, tenho dificuldade para determinados pontos da minha vida que me fazem sentir pesado, é porque você está fora do lugar em algum nível. Ou você está grande demais, ou você está negando alguma coisa, excluindo alguma coisa. Então, tudo isso pode ser visto através das constelações. Então, a primeira fase na técnica da constelação é identificar o diagnóstico, ou seja, vamos olhar o que está acontecendo. Às vezes isso é o suficiente, às vezes não precisa olhar mais nada. A partir disso, você já vira a chavezinha, ou seja, já se dá conta de alguma coisa. A gente costuma dizer que aquilo que a gente vê, não tem como desver. É como você ir no médico, você vai fazer um exame no médico, porque você tá, por exemplo, com muita dor no estômago. E o médico vai fazer uma endoscopia, um exame mais profundo. Quando ele traz o resultado, ele vai dizer, você tá com uma gastrite. E tem como você negar isso? Não. É a realidade. Ou pior, vamos dizer que ele vai dizer que tu tá com um câncer. Se um médico te diz que tu tá com câncer, nesse momento, só o diagnóstico já não mudou tua vida? Não é verdade? Agora pensa, emocionalmente, você ter a possibilidade de enxergar aquilo que muitas vezes te paralisa. Você poder enxergar de fato que tem algo ali que precisa ser visto, tem um diagnóstico, ou seja, nossa, eu estou fora do meu lugar, estou querendo cuidar da família inteira, um exemplo. Você vai acabar mudando isso, porque você enxergou que está fora do lugar. Então você já começa a tomar decisões internas de ocupar o seu lugar de direito, ok? Então, para que você entenda melhor as constelações, é importante que você conheça um pouquinho as leis sistêmicas, ok? Então, eu vou fazer um outro vídeo para explicar para você um pouquinho mais sobre as leis sistêmicas. Um grande abraço!